E aí pessoal, tudo bem? Fazendo um videozinho aqui para falar sobre algumas coisas que eu vi hoje aqui, né, na internet, que sempre acompanho a política. Falar um pouquinho, tem um tempão que eu não venho falar nada aí. Meu canal é exclusivamente para falar das coisas que eu penso aí, que eu tenho visto. E hoje eu tava vendo o Rodrigo Constantino falando, duas coisas que eu tava vendo sobre o Rodrigo Constantino hoje, muito importantes que ele tava falando. Um na live dele, não sei se foi a live de ontem, mas que eles estavam falando daquilo que a gente já ouve falar muitos dias, né? Direita, esquerda, tal, centro. Mas algo importantíssimo que ele falou, que me fez pensar sobre essa galera, é o seguinte. É que... sobre os valores que essas siglas, né? Que essas, vamos dizer assim, que essas ideologias têm. Direita, esquerda, centro. E aí eu tava pensando, a esquerda, gente, a esquerda, o Rodrigo Constantino até falando sobre isso, a esquerda, ela é desprovida de qualquer moral, de qualquer valor. Ela não está preocupada com a sua família, ela não está preocupada com os valores que você tem na sua família, com aquilo de tradição que vem na sua família, respeito aos bons costumes, moral, né? Educação familiar, seguir as tradições. Não, a esquerda não está preocupada com nada disso. Honestidade. A esquerda não tem essa preocupação. A preocupação da esquerda é única e simplesmente que a sua vontade, que a sua ideologia aconteça, independente do que tiver que ser feito para que isso aconteça. Tipo, se eu preciso pagar para que deputados votem a meu favor, eu pago. Se eu preciso prender inocentes, eu prendo. Se eu preciso fazer qualquer tipo de barbaridade, como as ideologias de gênero, eu faço também, não importa se é criança de 2, 5, 10, 15, 20, adulto, não importa. Você pode se sentir um ar, você pode se sentir mulher, você pode se sentir homem, você pode fazer o que você quiser. E não importa a sua idade, o grau de inteligência que você tem, a inocência ou não que você tem, como as nossas crianças, não importa se a sua mente está preparada para receber aquela informação, não importa. O que importa é eles manterem um discurso. Estou fazendo comida aqui, tá, galera? E estou conversando com você. Eles manterem o discurso deles e fazer que essas coisas aconteçam para que a sociedade venha a ser destruída. Porque uma família destruída é uma sociedade destruída. Pois bem, eu acho que você conseguiu entender o que é a esquerda. A esquerda é isso. Tudo aquilo que você encontra de mau caratismo, de falta de compreensão, né? E eles falam de empatia, defesa da minoria, como negros, gays e papá. Não acredite em nada disso, eles não têm. Na esquerda não existe nenhuma pretensão, mesmo que a gente não concorde, que eu não concorde com essas coisas de pauta de negros e não sei o que, muitas coisas, eles não têm pretensão, negros, homossexuais, minorias em geral, eles não têm preocupação, eles não têm intenção de que você saia ganhando alguma coisa, a não ser miséria, mazelas e destruição. Essa é a função da esquerda. Já a social-democracia, e aqui eu quero, né, falar um cara que realmente ele exemplifica muito isso, é o Morning Show, coordenado pelo Paulo Matias. Você quer ver o puro isentão, é aquele cara. E esses caras é o seguinte, a esquerda ela não tem nenhum pudor em fazer tudo de errado que ela puder. Já a social-democracia, eu ouvi no Rodrigo Constantino e essas coisas foram vindo na minha mente. Falei, poxa, eu tinha que falar sobre isso. Hoje tem tempo que eu não converso sobre política, assim, na internet e tal. Já o centro, né, a social-democracia, eles fingem terem algum tipo de honestidade, algum tipo de pudor. Eles ainda fingem. E eles até votam segundo algum tipo de pudor moral, se eles receberem aquilo que eles querem em troca. Correto? Se eles receberem aquilo que eles querem em troca, eles votam segundo a moral. Aí eles falam sobre
sobre democracia, eles falam sobre leis, aí eles falam sobre tradição, sobre família, mas é só fingimento, eles são artistas. Eles não conseguem ter uma posição. Você pode ver o Paulo Matias, e o Constantino estava vendo isso hoje, estava falando isso hoje, e eu até vi uma live aqui, uma live gravada no YouTube, né, do Marcos, e uma galera estava conversando, e eles estavam falando sobre o Paulo Matias. Procura lá, assista o Paulo Matias um dia de manhã, que depois você não vai querer assistir ele nunca mais. Porque é o típico cara que não tem sangue na veia e que sempre quer abafar os casos da esquerda, porque, como diz o Rodrigo Constantino, ele sempre desce do lado esquerdo do muro, né? Porque eles não têm, eles são fingidos, eles são artistas. Eles entregam a cabeça do irmão por um prato de lentilha, né? E eu vi o Paulo Matias um dia, ainda o Paulo Figueiredo, ele estava no Morning Show um dia, e ele estava chamando a população que estava numa passeata, não lembro agora a data, mas acho que foi dia de trabalho, né? E ele estava chamando o povo de vagabundo. Essa foi a terminologia que ele usou, se não me falha a memória. Vagabundos, bandidos, algo do tipo. Essa é a social-democracia. Esses são os isentões, que não votam em ninguém, que falam para não votar em ninguém, porque eles só pensam individualmente no bolso deles, nos lucros que eles vão poder ter. Correto? Já a direita, não que ela não tenha erros, falhas, mas a direita tem um princípio. A direita tem um princípio dentro dela de conservar a família, os valores familiares, né? De não deixar que essas ideologias entrem nas escolas dos nossos filhos, de que a educação dos seus filhos sejam feitas por vocês. Ou você acha que esses caras amam, igual às vezes a gente vê uns falando assim, ah, minha filha falou que eu sou mais... eu já vi um cidadão falando um dia isso, né? Minha filha falou que eu sou mais moderno ou mais homem porque eu sou um homem feminista. Olha, coisa ridícula, velho. É uma coisa ridícula esses caras. Mas eles têm essa capacidade de falar esse tipo de coisa, né? Mas eu duvido que algum deles realmente deixem os seus filhos serem, vamos dizer assim, né? Não sei se existe essa palavra, né? Ideologizados por essas mazelas da sociedade. Eu duvido. Mas essa é a centro-esquerda que destrói essas coisas, né? Já a direita não. A direita, como eu estava falando, a direita, ela não quer que essas ideologias, essas mazelas, esse tipo de canalice, esse tipo de destruição, porque vai levar a nossa sociedade à destruição, nosso Brasil à destruição, entre nos nossos lares, entre na nossa casa. Ou se entrar, que entre por você, pai, falando, né? Avô ensinando, mostrando, né? Os prós e os contras, se é que existe algum benefício nisso, mas é o seu pai que vai te mostrar, é a sua mãe que vai te mostrar. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte, que no final sempre é a família que vai estar perto de você, a família que vai te ajudar, ela que vai te socorrer. Então, não acredite muito em quem distorce os valores familiares da sua família. Busque dentro de si quais são os valores familiares que a sua família te ensinou. E aí quando você vê alguém falando ao contrário, você fica um pouco pé atrás com esse cara, que ele pode ser problemático, ok? Então, essa é uma das coisas, né? E aí eu entendi que a direita tem as suas dificuldades, às vezes na organização, porque às vezes a direita ela quer ser muito, vamos dizer assim, não é moralista, mas a direita às vezes ela quer ser muito certinha no sentido de que, não, nós não podemos perdoar
aquele cidadão que era tal, igual o Fernando Holliday. Vou trocar um assunto aqui com vocês. Fernando Holliday, ele é um ex-deputado deputado estadual, se não me engano, vereador, que ele estava até esses dias no Morning Show, não, no Pânico, ele estava falando que ele errou, tal, e ele pede desculpa à população e tal. Então essa é realmente a ideia de que um servidor público, ou uma pessoa pública, que queira ser um político ou tal, faça. Se ele errou, e ele corrige o seu rumo e comece a pensar na população. Pois bem, então a direita ela precisa começar a pensar como fazer as coisas acontecerem, unir seus aliados, mas como o mesmo Holliday disse, não abrir espaço para os mentirosos, não abrir espaço para pessoas que só querem surfar uma onda e na verdade eles não são nada, igual o MBL do Dirceuzinho lá. Esses caras, eles são a pior social-democracia que existe, porque eles são a galerinha woke. É a galerinha que é aquela história, né? A desconstrução do homem. Vamos desconstruir os homens, né? Porque o homem não pode ser mais macho, né? O homem não pode ser mais o provedor. Ele tem que ser o cara que fica, né? Chorando pelos cantos. O cara que pinta a unha, né? Pelo amor de Deus. O cara que usa saia pra dizer que ele é alguma coisa. Você tá entendendo? É coisas assim, são coisas absurdas, né? Mas essa é a galerinha do MBL. Eles não ligam pra nada disso, né? Eles só ligam pro plano de poder deles. Pois bem, essa é a primeira coisa aí que eu queria estar conversando com vocês. A segunda coisa é o seguinte, que também eu vi no canal do Consta, na verdade foi do 4x4, o Consta estava falando isso no 4x4, é a galerinha que eles não sobre a institucionalidade, a instituição e a institucionalidade. E eu fui pesquisar, eu falei, caraca, institucionalidade, será que o que eu penso sobre institucionalidade está correto? Instituição é simplesmente, isso é fácil, né? Instituição é tudo aquilo que é organizado pela sociedade. Uma escola é uma instituição, uma igreja é uma instituição, a Polícia Federal, o nome, a Polícia Federal é uma instituição, essa organização é uma instituição, o STF é uma instituição, né? Tudo isso são instituições, né? Elas existem no Brasil, pelo menos pelo nome, pelo menos no nome ela ainda existe no Brasil. Agora, o que é institucionalidade? Desculpa, acho que minha bateria está meio querendo acabar, vou ser rápido aqui. Institucionalidade. Aí eu estava pesquisando exatamente o que significa isso. Institucionalidade é o seguinte, institucionalidade é o conjunto de regras, né, acordos, leis, né, que a sociedade deve seguir. Isso, eu vou falar para vocês, no Brasil, eu acho que já se perdeu. A institucionalidade no Brasil, eu acredito que ela não exista mais. E se existir, existe 50%. Por quê? Eu falo isso. Ó, tem um rato aqui. Um rato eu chamo de rato. Quer ver? Eu chamo de rato. Esse aqui é o rato da minha filha e da minha esposa. Aí só um minutinho que eu vou botar. É um ferret, um furãozinho. Vou botar ele lá no quarto dela, pra ele parar de barulho na nossa cabeça. Aí, gente, é o seguinte.
voltei. Eu chamo ele de rato. Ai, ai. Minha esposa não gosta que eu chame ele de rato, não, mas eu chamo ele de rato mesmo assim. Aí é o seguinte, a institucionalidade, ela não existe mais. Por quê? Porque, apesar de que até existe uma resistência ainda na Câmara dos Deputados, no Senado, mas essa resistência é muito pouca. E ela é muito fraca mediante ao que se tornou a institucionalidade no Brasil, porque a lei não existe mais. A lei no Brasil é uma vontade, né? A lei no Brasil é uma vontade. Se o camarada quer que aquela lei, vamos dizer assim, né? Aí vamos colocar lá um exemplo de uma lei. Existe a lei que é o seguinte, que só pessoas com foro privilegiado, o que é o foro privilegiado? Deputados federais, senadores, presidentes, né? Sejam processados, julgados pelo STF, correto? Mas tudo isso exige um projeto, um processo, Ministério Público, abrir, tal, aquela história toda que todo mundo já está ouvindo, né? Só que o que acontece? Além de não existir mais o Ministério Público, porque para mim não existe mais, porque o Ministério Público fala para fechar, eles não fecham. O Ministério Público fala que não existe provas, eles falam, existe. O Ministério Público, Polícia Federal ou qualquer órgão de investigação fala, não há provas suficientes para continuar com esse caso. Eles falam, não existe prova suficiente, sim. Então, e além do mais, você hoje não precisa ter foro privilegiado para ser, como se diz, julgado pelo STF. Agora você ganhou um prêmio. Antigamente existia o foro privilegiado para os deputados e senadores. Foro privilegiado não existe mais, porque agora todos são deputados e senadores. Porque todo mundo é processado igualmente pelo STF, menos os deputados e senadores. Porque o Renan tem quantos processos? Quantos senadores têm milhares de processos, áudios, vídeos, informações, delações premiadas ou não premiadas, né? Réu, confesso, mas eles estão onde? No Senado. Quietinho, fazendo tudo aquilo que o STF quer, porque eles não querem ser julgados, eles não querem ser presos, eles querem terminar o mandato deles, se aposentarem, pegar aquela bufunfa e ficar recebendo a vida inteira do pagador de impostos, porque você não é contribuinte, porque ninguém te perguntou se você queria ou não. Obrigaram você a pagar, beleza? Então funciona assim. E aí me vem Então não existe mais a institucionalidade. Então essa é uma das coisas que nós temos que ficar atentos e que às vezes nós não estamos atentos. Vou virar um pouquinho aqui, enquanto eu vou pegar aqui Nós não estamos atentos porque parece que essas coisas elas não estão próximas de nós, população brasileira. Parece que elas não estão próximas de nós, quando na verdade elas estão muito próximas de nós. E elas estão muito próximas de fazer um grande estrago no nosso país. Você acha que eu sou do Espírito Santo, né? Moro fora do país, mas eu sou do Espírito Santo. Quando eu vi chegar um monte de boliviano, pessoas da África, né, na minha cidade, para ser ambulante, para trabalhar em alguma coisa e tal, pessoas trabalhadoras e tal. Por que isso aconteceu? Porque os países deles perderam todas essas... A instituição, o nome ainda existe, mas a institucionalidade já não existe há muito tempo. Você me entende? Então, é isso que nós aqui estamos querendo dizer aos senhores. A instituição, o nome, né? Presidência da República,
Senado, Câmara, ainda existe MP, né? Ainda existe, o nome ainda existe. Mas na prática, ela não existe mais. Na prática, ela não existe mais, senhores. Podem ter certeza. E aí nós ficamos acreditando que algo pode acontecer. E aqui, eu não estou aqui para dar nenhuma ideia de como resolver. Porque minha única ideia de como resolver essas coisas é só no voto. E essa é a única opção que nós temos. De fazer o quê? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que mora aqui em cima de casa, e eu estava falando com ele o seguinte. Antigamente, nós mesmos ouvíamos o Enéas Carneiro e nós zombávamos desse cidadão. Por que nós mesmos zombávamos desse cidadão? Porque nós não tínhamos conhecimento de informações. Mas naquela época já existia dois caras lá. Mas só existiam dois, o Enéas Carneiro, e já existia hoje a gente sabe, né? O deputado Jair Bolsonaro, mas ele era menos, vamos dizer assim, importante que o Enéas, porque ele aparecia muito menos. O Enéas, ainda por se candidatar à presidência da República, né, sempre nas eleições, ele tinha aquele 1 minuto de fama, né? O seu momento de fama. Já o deputado Jair Bolsonaro, ele não tinha nem 1 minuto de fama. Nós vamos saber só depois. Mas ele, né, está aí até hoje, abriu os olhos da população, de muita gente. E hoje nós temos não 2 deputados. Hoje nós temos 99, se eu não me engano, é isso, né? Deputados eleitos pelo PL, fora alguns eleitos por outros partidos, mas porque são pessoas honestas, como Marcel Van Hatten, um camarada excelente, um deputado excelente, né? Então é o seguinte, ainda existe um sopro, como eu disse, uns 15% da lei, né? Ainda o nosso voto ainda vale alguma coisa, mas ele só vale se a gente fizer que ele aconteça de forma forte. E quando eu digo forte é o seguinte, realmente a grande maioria analisarem seus deputados e senadores dos seus estados e votarem corretamente, conscientemente. Não votar nesses camaradas que fala que é de centro, sou do centro. Esquece esses caras. Sinceramente, esquece esses caras, porque esses caras, eles não são nada. Eles são aproveitadores. Eles só querem a parte dele dos espojos. Eles só querem a parte deles do dinheiro. Mais nada. Mais nada esses caras querem, gente. Mais nada que esses caras querem. Eles só querem a parte deles do dinheiro. Eles só querem saber o seguinte: onde eles vão estar? Qual parte do poder eles vão ocupar? É só isso. Esses caras não têm pretensão de realmente fazer aquilo que eles falam na campanha, não. Você lembra? Eu sou do Espírito Santo, como eu disse, né? Você lembra daquele tal de Huguinho Borges? Você lembra do Paulo Artung? Desses caras? Que dia que o Huguinho Borges levou alguma coisa para o bairro da Ilha do Príncipe? Mas ele sempre estava lá pedindo voto. Você lembra? O máximo que ele levava, sabe o que era? Churrasco e cerveja. Pra quê? Angariar votos. Ele só aparecia lá nesses momentos. Enquanto a gente tinha no nosso bairro, talvez não era o melhor cara do mundo, nós não sabemos, porque a gente nunca deu oportunidade pra ele. Nem pra vereador a gente botou lá um cara que lutava sempre. Sabarense. Né? Miguel Sabarense. Verdade? Mas por que a gente nunca colocou ele lá?
Porque a gente acreditava nesses caras do papinho mole, entendeu? Nós precisamos conversar com a sociedade. Esses caras não querem conversa, não. Eles querem só a parte deles. Eles só querem só a parte deles. E mais nada. Você tá entendendo? Então, gente, a única força, a pouca força que existe ainda na população, pouca, tá? Pouca. Porque não tá muito longe de acabar, não. Ainda é o voto. Enquanto você ficar achando que você tem que receber uma bolsa você só vai conseguir vencer na vida se você tiver a ajuda do Estado, você vai continuar votando errado. Enquanto você não entender que o Estado, ele só tinha que fazer as coisas mais simples que tem e mesmo assim ele não consegue te entregar. O Estado não te entrega segurança, o Estado não te entrega uma saúde de qualidade, o Estado não te entrega uma educação de qualidade, mas ele se julga tão importante a tomar conta do seu dinheiro, né? Agora os impostos, deixa de pagar seu IPTU da sua casa. Da casinha que talvez você tenha, deixa de pagar o IPTU de lá pra você ver. Deixa de pagar o IPVAzinho, o licenciamento do seu carro, para você ver se o Estado vai falar assim, não, cara, aí se adianta lá e, pô, que dia você vai ter o dinheiro? Você paga, mas você pode continuar trabalhando aí, porque, pô, você depende disso para trabalhar. Sabe quando? Nunca. Nunca. Tá entendendo? É isso que eu tô falando com vocês. Nunca. Eles nunca vão fazer isso. Você viu lá o DPVAT lá? Né? Você lembra do DPVAT, né? Eu tenho 44 anos, gente. Tenho 44 anos e com 44 anos eu tenho amigos da mesma idade e alguns mais velhos. E eles sabem, nenhum presidente reduziu impostos no Brasil. Nenhum. Dentro dos meus 44 anos de idade. E pelo que eu já ouvi pessoas falando, Bolsonaro foi o primeiro. Mas a gente não. A gente acha que um prato de lentilha vale mais a pena. A gente acha que... Eu sei que é importante para algumas pessoas e eu acho que até o Estado deve fazer isso por um tempo, que são os Bolsa Famílias da vida, mas eles não podem ser uma prisão, né? Mas é difícil ele não se tornar uma prisão, porque o Estado não quer incentivar você a ser próspero, o Estado quer incentivar você a ser um ovelha no matadouro, esperando só eles fazerem o que eles querem. Então, é isso. Você precisa estar atento a essas coisas, porque senão vai ser sempre difícil. E vai chegar a sua próxima geração e ela ainda vai ser uma geração pobre. E esses caras vão continuar falando, sabe de quê? De a geração do futuro. Mas o que eles querem, na verdade, é tomar tudo o que você tem. É isso que eles querem. Eles querem ser seus donos, né? Eles querem ser dono da sua família, dos seus filhos, entendeu? Do seu dinheiro, como você gasta seu dinheiro, como você usa ele. É isso que esses caras querem. Então fuja desses malandros de plantão. Fuja desses malandros de plantão. Eles não têm nada a oferecer a vocês, né? Como eu disse, há um sopro de esperança. Nós tínhamos 2. Agora nós temos no mínimo 99. E você tem visto como é que tem sido, pelo menos um sopro de resistência. Então, apesar de que esse governo, ele não consegue governar sem o STF, ele só governa pelo STF. Ele perde no Congresso, o que ele fala? Eles são explícitos. Nós vamos judicializar. Nós vamos levar pro STF. Por quê? Porque eles também estão na mão do STF.
o ex-condenado, né? Que ele é um ex-condenado agora, né? O ex-condenado com provas sobradas. Ele é um ex-condenado com todas as provas. É igual a gente vê, né, na televisão. Tem a filmagem do cara roubando a sua casa, invadindo a sua casa. Tem a imagem do rosto dele. Tem a placa do carro dele, mas ele é suspeito. Hein? Que coisa legal, né? Ele é suspeito, né? Ele tem presunção de inocência. Não sei qual, mas ele tem. Então, aonde nós vamos parar? Isso que você quer? Eu já vi amigos meus sem deverem nada, simplesmente porque não existe segurança, educação, uma previsão de que esse camarada pode se tornar alguém na vida. Ele não tem estrutura familiar boa. E já vi amigos meus, por causa dessas mazelas, e eles estarem no mesmo bairro que eu, eles perderem suas vidas em guerra de gangues, e o cara não tinha nada a ver com isso, mas ele acabava sofrendo as consequências daquelas mazelas que esse estado te entrega, né? E aí as pessoas são fracas, se entregam ao mundo das drogas, do vício, do tráfico e tudo mais, fica difícil. Então, galera, vamos ter consciência, né? Entender que a esquerda é destruição e o centro é a parte da destruição. Esses caras não são a solução. Eles são parte da destruição do nosso país. É eles que entregam tudo que há de bom no nosso país na mão de bandidos. Porque eles não têm nenhum valor também. Um é declaradamente bandido. Que é esse outro, eles não têm moral, valores nenhum. E o outro finge ter valor, desde que eles cheguem finalmente aos fins que eles querem. Então, uma boa noite, fique com Deus, Deus te abençoe, a toda a sua família. Cuide da sua casa, da sua família. Atento, guerreiro.